Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa Sou Mutante. Nesse programa, eu ajudo mulheres a aliviar a ansiedade de forma natural em até 6 semanas. Sou Jaque Lessa, especialista em bem-estar e criadora do Método Mutante. Então, vamos ao nosso tema de hoje, que são as dicas, né, para melhorar a nossa saúde mental. Quando falamos em saúde mental, geralmente, né, nos vem logo, num primeiro momento, a questão da mente, né? Quando se fala em saúde mental, é a minha mente que precisa estar em equilíbrio. Então, só lembrando que nós estamos simultâneos, né? YouTube e Instagram. Logo, então, nós lembramos que nossa saúde mental, logo pensamos nessa parte, né? Nossa mente em equilíbrio. Então, qual é a referência de uma pessoa que tem uma saúde mental? É o equilíbrio, né? A pessoa que encontra-se em equilíbrio. Passamos o tempo inteiro em equilíbrio? Não, oscilamos, né? Às vezes estamos um pouco mais equilibradas, às vezes um pouco menos, né? Nessa relação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, enfim. Qual é a diferença entre saúde mental e adoecimento? A diferença entre saúde mental e adoecimento é quando eu tenho, então, a possibilidade, o poder de me auto-observar. Então, eu me observo, trago sempre a auto-observação, esse tempo de alerta, de presença, para verificar se estou em equilíbrio ou não. Quando percebemos o desequilíbrio, esse sintoma, então, é sinal de que já estamos naquele lugar do adoecimento, né? Adoecimento é tudo aquilo que nos tira do equilíbrio, é tudo aquilo que nos leva ao desequilíbrio. Então, quando estamos com dores de cabeça crônica, por exemplo, quando temos problemas digestivos, dores digestivas, né? Dores, nos alimentamos e sentimos dores, quando não conseguimos dormir como precisamos dormir, quando temos dor crônica no corpo, né? Alguma especificidade que às vezes é região cervical, região lombar. Então a gente vai se observando e vendo um processo de adoecimento. Quando temos a ideia de estarmos em equilíbrio, nossa saúde mental em equilíbrio, nós não esperamos por chegar nesse lugar de adoecimento. Nós trabalhamos, então, tudo isso de forma preventiva. Quando uma pessoa está em desequilíbrio, já em adoecimento, a gente percebe que a pessoa começa a ter sintomas de desarmonia, né? Aquela desarmonização no seu próprio corpo, no seu próprio sistema, né? E quando a gente percebe isso, então, a gente precisa tomar decisões apropriadas para mudar esse aspecto, né? Para mudar esse lugar de adoecimento, né? De estar se sentindo desequilibrada, em desarmonia, o corpo, a mente em desarmonia, então a gente precisa procurar aspectos para mudar, né, isso. Eu sempre chamo atenção para 5 pontos, né, na nossa rotina, na nossa vida, no nosso cotidiano, que é a qualidade do sono, a qualidade do silêncio no sentido daquele silêncio em que nós silenciamos mesmo a nossa mente, né? Não é o silêncio que vem de fora, mas é aquela mente agitada que nos leva sempre para lugares onde nós nem gostaríamos de estar, muitas vezes. Então, né, o sono, o silêncio, a questão da nossa alimentação, aquela alimentação intuitiva, aquela alimentação que nós rompemos padrões, que nós mudamos a forma de nos alimentarmos, né, observando o que o nosso corpo realmente necessita, o que o nosso organismo necessita naquele dia, naquele momento, porque, né, nós não somos iguais todos os dias e nem somos iguais aos outros, né, cada pessoa, né, tem uma dieta diferenciada e tem, enfim, né, trazendo essa observação. A questão do movimento, né, como um pilar, um ponto importante para essa questão da saúde mental, e movimento no sentido de
estarmos em movimento, não apenas dentro de uma academia, né, como muitas pessoas pensam, preciso ir para academia, nem gosto muito, mas é aquele movimento diário, né, de dar uma caminhada na quadra, de se eu posso ir no supermercado a pé, eu vou no supermercado a pé, trazer aquele movimento, né, onde o nosso corpo se coloca em ação, né, onde a gente sai daquela normose, daquela inércia, daquela falta, né, de realmente de trazer o movimento. O movimento é uma particularidade dos seres vivos, né? Os seres vivos precisam se movimentar. A gente vê quem tem bicho de estimação, aí os pets em casa, que eles, né, acordam pela manhã e já fazem um alongamento, enfim. Então, esse movimento, ele já começa desde a hora que a gente acorda, quando a gente acorda e nos permite, por exemplo, se permite, por exemplo, uma boa espreguiçada, né? Sentir o corpo alongando, espreguiçando. Então, tudo isso são elementos que a gente vai trazendo para encontrar essa harmonia, esse equilíbrio na nossa rotina, no não adoecimento, né? Na nossa saúde mental de verdade. O movimento, então, seria um importante elemento, e a relação com a natureza, né? A natureza como aquele lugar onde nos informa o tempo inteiro onde e como devemos estar, né? A natureza é o grande pilar para que a gente possa estar buscando essa harmonia, né? Esse equilíbrio. Nós temos que respeitar o horário que amanhece, o horário que anoitece, tudo isso traz uma informação. Não apenas a natureza, de estar na natureza, mas de presenciar o que a natureza nos traz, que elemento nos traz de importante, né? Que temperatura estamos, que momento melhor pegar o sol, em que fruta devemos estar usando nessa estação, trazendo então esse olhar, né? Então, esses 5 pilares, eles são pilares bem importantes para que a gente possa estar olhando para a nossa saúde mental. Então, por que encontrar esse equilíbrio é importante? Porque no momento que nós estamos equilibrados, nós estamos evitando agravamento, né, de determinadas situações. Quando a nossa saúde mental está em equilíbrio, nós buscamos, encontramos esse equilíbrio e essa harmonia, né? Se a nossa saúde mental está em dia, como a gente costuma dizer, nós evitamos processos, né, mais profundos, como depressão, como uma ansiedade crônica, como uma síndrome do pânico e outras formas crônicas de adoecimento. Né? Uma mente, uma saúde mental em desequilíbrio, desequilibra todo um corpo, porque nós não somos uma mente, nós somos uma engrenagem toda, nós somos uma bioquímica que funciona perfeitamente, uma fisiologia que funciona perfeitamente. Se a gente tem uma dor, né, uma unha encravada, como eu digo, uma dor no dedo do pé, isso tem um reflexo para todo o nosso corpo. Daqui a pouco eu já estou com uma dor para caminhar, e aí eu já estou forçando o meu joelho, aí o meu quadril já dói, enfim. Então, quando a gente fala em saúde mental, a reflexão aqui, o que eu gostaria de trazer, é que isso não está condicionado somente aqui, né? Nós temos uma engrenagem que uma coisa, então, vai levando a outra. Por que a angústia, né, a depressão, a ansiedade, tudo isso são sintomas de desequilíbrio, né? Como já falei anteriormente, assim como dores crônicas, como uma digestão complicada, enfim, a gente tem inúmeras situações aí de desequilíbrio quando falamos em saúde mental. Citei aqui 5 pontos importantes, né? Que são, então, esses pilares, o sono. Então, que dica seria importante para uma boa noite de sono? Né? Observa o horário, até que horário fica no celular, nas telas. Observa quais são as informações que tu escuta antes de dormir, quais são as notícias, o que tu escolhe escutar, o que tu escolhe ler antes de dormir. Então, a gente precisa ir buscando essa harmonia, né, para ter uma boa qualidade de sono. Eu sempre digo, nosso dia, né, o meu dia de amanhã, ele começa nas condições que eu ofereço
para ele já hoje à noite. Então, hoje à noite eu já tenho que oferecer condições para o meu dia de amanhã. Então, nosso dia de amanhã já começa a ser estruturado nessa relação com o sono, a forma como eu escolho dormir, né, ir dormir. Então, eu vou trazendo elementos para que eu consiga, então, ir harmonizando essa situação. Daí aqui falei algumas questões simples que as telas, né, não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa científica que fala sobre o problema das telas, né, a claridade, a melatonina, que é o hormônio que nos faz dormir bem, né, a melatonina ela é ativada pelos nossos olhos, então é importante, é o escuro, a gente obedecer o horário, e aí a gente linka com a questão da natureza, que eu havia falado antes, né? A natureza nos informa que o horário em que o sol se põe, a gente também deve se pôr, né? A gente também deve achar esse lugar já de recolhimento. Então, a gente vai baixando a luminosidade para que a nossa melatonina seja ativada. Melatonina, hormônio do crescimento, tudo relacionado. As pessoas dizem, mas eu não cresço mais. Mas as nossas células, por exemplo, elas estão em constante, né? Morte e vida, morte e vida, morte e vida. Então, elas estão em constante regeneração. A gente está sempre em regeneração. Então, nós estamos, sim, em momentos de crescimento, né? Nossa pele, cada banho, cada momento, a gente está lá recebendo uma pele nova. Então, a gente precisa ter essa condição de crescimento adequada. A melatonina está diretamente relacionada a isso. Então, a forma como nós escolhemos dormir está relacionada à nossa saúde mental, à nossa qualidade de vida, né? A forma como nós silenciamos. Nós precisamos de momentos de silêncio, desocupar a nossa mente, né? Eu explico sempre nas nossas meditações que não existe esvaziar a mente, ninguém esvazia a mente. O que a gente consegue fazer é silenciar. E a gente só consegue silenciar estando presente. Então, na presença, eu me coloco no lugar de silenciar a mente. Eu não estou nem no futuro, nem no passado, né? Eu estou aqui no momento presente. Então, é exatamente sobre isso, né? De que forma eu respiro profundamente para me colocar nessa atenção plena, né? De me auto-perceber, de perceber como é que eu estou, se tem algum lugar do meu corpo que demonstra alguma situação de dor, de leveza, né? Através da respiração profunda. Quando nós inspiramos e exalamos profundamente, nós acionamos uma bioquímica que nos automatiza a situação das melhores. Então, eu também aciono o meu sistema nervoso simpático, energizo, potencializo o meu corpo, cada célula, cada órgão, cada tecido. Quando eu exalo, eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático, que é aquele lugar que alivia a ansiedade, que deixa ir. Então, esse inspirar profundo, esse exalar também profundo, esse lugar que, quando eu inspiro, eu cresço, trago abundância, quando eu exalo, eu contraio. Esse é um movimento natural. Todos os seres vivos, aquelas plantinhas que estão aqui atrás de mim, estão fazendo esse movimento, né? É todo o tempo contração e exalação, contrai, exala e contrai, exala, né? Esse é um movimento. Quando eu faço esse movimento de forma consciente, eu estou num lugar de presença. É na presença que eu silencio, porque aí eu não estou nem no futuro e nem no passado, e isso alivia a ansiedade. E é uma característica importante para que a gente tenha, né, saúde mental, sair do lugar de ansiedade. A alimentação, a mesma coisa. Se eu me proponho a me alimentar todos os dias com as mesmas coisas, o meu organismo ele vai receber somente aqueles nutrientes. Eu me alimento ou eu apenas como o alimento, né? Como é essa relação? Eu recebo, realmente o meu corpo está digerindo, o que eu estou me alimentando, ele está passando por um processo que é importante para nutrir o meu corpo, o meu organismo? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer todos os dias. Eu me alimento de verdade ou apenas estou comendo porque eu sinto fome? Né? Então,
essa é a relação. Quando eu olho para o alimento com essa visão, com esse olhar, eu já atribuo uma outra relação. Ontem eu coloquei lá no meu feed, né, fiz um Reels falando sobre a laranja. Então hoje, né, eu já comi uma laranja e o fato de descascar a laranja, sentir o cheiro, o aroma, né? Quando tu já está sentindo o cheiro, o teu sistema digestivo ele já está compreendendo o que vai acontecer ali, né? Então ele já começa um processo digestivo já eficiente. Quando eu coloco a laranja na boca, né? A gente tem enzimas, né? Tem a pitialina, por exemplo, que é uma enzima importante que auxilia de forma importante no processo digestivo. Ela já está informada que eu vou me alimentar daquela laranja, porque pelo cheiro, né, do descascar a laranja, eu já trago essa informação. Isso equilibra o meu corpo. Então, eu saio daquele lugar de não prestar atenção, daquele lugar de agitação, de distração, que nós somos convidados o tempo inteiro, e já informo o meu corpo que eu vou me alimentar daquela laranja, né? Então, isso já facilita todo um processo digestivo, já facilita toda uma organização aqui. Isso é uma importante dica para a nossa saúde mental. Em relação ao movimento, né, também já falei, o movimento, movimentar, nós temos canais no nosso corpo, né, lá dentro do Ayurveda, a gente chama esses canais de srotas. Os srotas são os canais que se comunicam, então existe uma comunicação eficiente, nós somos um organismo eficiente, né, nós temos tudo dentro de nós para funcionar perfeitamente. Às vezes a gente esquece disso e acaba, né, fazendo coisas que não são condizentes com a nossa natureza, e aí nós acabamos trazendo problemas que vão, né, refletir lá na nossa saúde mental. Então, esses rotas, esses canais, eles precisam ter fluidez, né? Se eu sou uma pessoa estagnada, parada, sem atividade, esses canais eles vão ficando da mesma forma. Então, aqueles nutrientes, né, da alimentação que precisam vir, precisam passar, ser distribuído para cada tecido, para cada órgão, né, para se transformar naquilo que a gente precisa, que é chamado de nutrientes, eles não têm a mesma mobilidade. Então, o movimento, ele ajuda também nessa fluidez, né? Então, movimentar-se é algo importante para a nossa saúde mental. A questão da natureza, então, né? Eu sempre falo no ciclo circadiano, né? Nós temos horários na natureza que têm informações importantes. Às 6 da manhã, nós temos o horário do nascer do sol, a estruturação do dia. Então, o nosso corpo, quando nós estamos, né, conectados a esse movimento do dia, do nascer do dia, o nosso corpo, ele entende também isso. Então, a gente está oferecendo isso para o nosso sistema. Né? O horário do meio-dia, o sol, não é por acaso que o sol, né, se encontra ali no centro do céu ao meio-dia, horário que informa que ali nós temos a potência máxima de energia. Então, essa mesma energia que está no universo, que está lá no céu, também está em nós. Por isso é importante o horário do almoço, a boa digestão, a boa alimentação, né? Por isso esse movimento. E assim a gente vai se conectando, né? O importante é a gente entender que saúde mental, ela não reside aqui apenas, né? Ela reside em toda essa engrenagem perfeita que é o nosso corpo. Claro que nós temos um poder de escolha, esse poder de escolha muitas vezes ele vem de uma forma muito mental, mas para a gente executar isso, né, de acordo com aquilo que a gente necessita de verdade, nós precisamos sentir, né? E aí a gente precisa vir para esse lugar. A gente precisa se perguntar o tempo inteiro, né? O que eu preciso para ter uma boa saúde mental? O que para mim nesse momento é importante? Quais são as sensações, os sentimentos que o meu corpo está trazendo? Eu costumo dizer sempre que não existe nenhuma forma de doença que não passe pela mente. Tudo vem pela mente, vem e o nosso corpo absorve. A mesma coisa é a nossa saúde mental. Tudo vem por ela, né? Passa por ela e o meu corpo vai compreendendo o que eu preciso verdadeiramente para estabelecer esse equilíbrio,
né? Novamente, saúde mental igual a equilíbrio, né? A estar mais equilibrado. A gente vive um modelo dentro da nossa sociedade em que nós enxergamos tudo em segmentado, é tudo em gavetas, né? É só a gente olhar as especialidades médicas. Se eu tenho uma unha encravada, eu preciso ir num médico que seja só de unhas, né? Enfim, a gente vê as especialidades todas em compartimentos. Mas o nosso corpo, ele não funciona dessa forma. Ele é uma engrenagem o tempo inteiro, que funciona o tempo inteirinho, né? De forma harmonizada, juntas. Então, eu trago sempre, né, nas reflexões dos grupos, enfim, se eu estou feliz, a minha pele está feliz, o meu fígado está feliz, tudo está feliz, né? Não é o sorriso que mostra que eu estou feliz, tudo lá em mim está feliz. Se eu estou deprimida, se eu estou angustiada, tudo está deprimido, está angustiado. Então, nós somos uma engrenagem perfeita, em total funcionamento perfeito. E saúde mental é isso, não é um lugar só que a gente precisa cuidar e tratar. A gente precisa de inúmeros movimentos para que a gente possa realmente ter uma boa saúde mental, né? Há especialistas, psicólogos, psiquiatras, que antes de começar um processo terapêutico, ela tem uma linha que pergunta: tu faz atividade física, tu te movimenta, porque se tu não faz atividade física, eu não posso nem começar um processo terapêutico contigo, porque o movimento é um importante balizador, né, para a nossa qualidade de vida. Então, para a nossa saúde mental. Então, nós temos que pensar em saúde mental sempre com todo, né? Com essa complexidade que nós somos seres complexos, né? Uma coisa influencia na outra. Então, esse seria o recado desse bate-papo de hoje, né? Dos nossos encontros sobre o método mutante. Hoje, então, o episódio era mesmo falar em saúde mental, trazer algumas dicas, algumas reflexões que são importantes, né, dentro dessa busca, dessa pesquisa que eu venho fazendo já há algum tempo e diariamente, né, dizendo sempre que as experimentações, o laboratório né, começou por mim, e muitas vezes a gente se encontra e se acha muito equilibrados. A gente acha que a gente tem uma boa saúde mental, até que a gente, né, tem aí uma questão que nos leva a pensar realmente aquela pessoa, né, que eu me considerava em equilíbrio, enfim, realmente tem essa saúde mental ou isso é uma ilusão? É o tempo inteiro esse equilíbrio, essa busca, né, por esse equilíbrio, por esse lugar de presença. E eu vou deixar uma dica, né, para a gente encerrar aí nosso momento de hoje, né, essa dica, esse assunto tão pertinente, importante, a gente deveria estar pensando, olhando diariamente, que é a nossa saúde mental, olhando essa saúde novamente como um todo, não em partes, né? Não adianta eu trabalhar aqui se eu não trabalhar o resto, né? Se eu continuar com os mesmos padrões, com o mesmo estilo de vida, com os mesmos hábitos, né? A gente precisa ir mudando, a gente precisa ir alterando aí os nossos hábitos, né? As nossas crenças, porque muitas vezes a gente carrega crenças. E aí, um pequeno passo, né, para a gente começar a perceber isso. Eu dou a dica hoje aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, que a gente possa estar abrindo um espaço para quando a gente acorda de manhã, acordou, abriu o olho, né? Acordei, a gente dá aquela respirada, aquela espreguiçada, que agora a gente já sabe que é importante, né? Ali já começa o primeiro movimento do dia, mas que a gente vigie o primeiro pensamento, aquele pensamento que vem logo quando eu desperto. Então, a dica é essa: a partir de amanhã, quando acordar,
Vigia o teu primeiro pensamento, aquilo que vem, né, que veio. E a partir deste pensamento, observa todo o teu dia. Porque quando a gente aprende que os nossos pensamentos, eles influenciam, a gente começa a se habituar a acordar com bons pensamentos. Nós deveríamos, todos os dias, ao abrir os olhos, agradecer, porque estamos vivos e temos mais uma oportunidade, mais um dia. Acordamos. Então, esse já é um elemento importante para a nossa saúde mental e para o nosso equilíbrio. Nós já amanhecemos atentos a nós, naquele lugar de sim, estou vivo, estou viva. É o que eu faço a partir de agora, né, desse momento. Então, esse sentir já vai te trazer uma condição de um pensamento melhor, mais positivo, mais de acordo com aquilo que tu deseja, que tu merece. E esse pensamento vai ser aquilo que vai permear todo o teu dia. Mesmo que tu não tenha consciência, ele vai estar ali presente. Então, essa é a dica aí, para que a gente possa ter mais saúde mental e pensar nessa saúde mental não em gavetas, não em pedaços, não fragmentada, mas essa saúde mental mesmo, né, desse todo que nós somos, né? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença. Isso aí, um pequeno detalhe que pode fazer a diferença. E é um pequeno detalhe mesmo que faz toda a diferença. Agradeço a presença, desejo um lindo mês de junho, iniciando aí, né, o mês de junho, já estamos na metade do ano, que a gente possa cada vez mais ter consciência, presença, sabedoria, né, alegria, tá bom? Um beijo grande e até a semana que vem. Lembrando que nossos episódios do Ser Mutante, Sou Mutante, terças e quintas-feiras, às 12h30. Tá bom? Era isso, então. Um beijo para todo mundo.